Olá pessoal! Hoje vai ser mais um vídeo colorindo Bobbie Goods com canetinha. Eu imprimi aqui algumas imagens pra gente colorir e eu estava meio desanimada, mas eu vi que vocês gostaram do último vídeo que eu fiz sobre esse tema, então eu decidi continuar. E eu vou usar as canetinhas da Compacto. E esses daqui foi o meu primeiro desenho, esse daqui do vídeo passado, como vocês já sabem. E eu espero muito que vocês gostem do vídeo de hoje, que vai ser um desafio também. E o desafio de hoje vai ser colorir um desenho utilizando apenas 4 canetinhas. Isso mesmo, 4 cores aleatórias que eu vou colocar aqui nesse copo, as canetinhas da Compacto. E vou misturar, fechar meus olhinhos agora, bem fechadinhos, e vou pegar aqui a canetinha. Peguei essa canetinha, que eu ainda não tô vendo, ai, não sei qual é. E agora vamos pegar mais uma. Nesse momento eu ainda também não vi essas canetinhas, tá? Eu fechei os olhos e só vou abrir quando eu pegar as 4 canetinhas. Vocês vão ter que confiar em mim que eu tô de olho fechado, porque eu não vou mostrar minha cara pra vocês. Mas eu tô de olho fechado, viu? Estou pegando aleatoriamente. E abri agora meus olhos. Nessa hora eu já tinha aberto meus olhos. E, gente, que eu amei as cores, porque eu fiquei com medo de pegar cores muito vibrantes e não ter nada ali pra equilibrar. Mas eu peguei 2 tons, assim, que são tipo tons neutros. Tipo uma coisa bem natal, né? E eu pensando bem agora, verde e vermelho são cores, assim, opostas no círculo cromático. E dá pra, assim, ter um contraste bem legal. E agora eu vou escolher a imagem que a gente vai colorir. Já escolhi, vai ser essa daqui. Gostei, acho que vai combinar com essas cores. Escolhi essa imagem pra gente colorir. Vou colocar aqui do ladinho as cores que a gente vai usar, que vai ser o vermelho, o cinza, o marrom e o verde, pra gente ficar ali, né, no ladinho as cores que a gente usou pra fazer essa pintura. E pra gente ver como que fica, porque a gente sempre esquece, né? Eu já tenho outro swatchzinho, mas é bom deixar aqui do ladinho, porque as outras coisas eu vou guardar, porque eu gosto de fazer as coisas e colorindo e organizando já. Então, deixando aqui as coresinhas já do lado já facilita pra mim. E qual que é a minha estratégia? Pintar primeiro as áreas grandes, pra já matar, assim, a pintura, assim, mais ou menos. E depois ir colorindo as coisinhas menores, os detalhes, né? E se eu precisar de mais variação de tom, eu ir fazendo mais camadas para a tinta da canetinha ficar mais escura e eu conseguir mais efeitos, sabe? Fazer sombra, essas coisas. E para começar, eu vou começar com a canetinha marrom. Vou pintar as caixas. Tipo, eu olhei essa imagem, eu vi assim um monte de caixa, eu pensei, olha, tem marrom, cor de caixa. Vou escolher essa imagem. Então, essas sacolas, essas caixas, eu vou colorir e fazer a base tudo com a canetinha marrom. Terminamos de colorir as caixas e agora eu vou colorir o chão. Para colorir o chão, eu escolhi o cinza, porque na minha cabeça, como tem muita coisa em cima desse chão, tem que ser uma cor assim que não chame muita atenção, para poder não ficar uma coisa muito embaralhada, sabe? Porque como já tem muito detalhezinho que eu vou ter que pintar por cima depois, eu escolhi essa corzinha um pouco mais neutra para colorir o chão. E também, né, já existe chão cinza. É uma cor, assim, que eu acho que combina com o chão mesmo, de verdade. Então, eu escolhi o cinza pra colorir o chão. E não tem segredo, gente. Nessa parte da pintura, eu só vou colorindo numa mesma direção sempre. Sem ficar passando muitas vezes a canetinha em cima do mesmo lugar. Pra não ficar manchado, né? Eu confesso que eu fiz essa pintura um pouco com pressa. Por quê? Porque eu queria fazer na minha tarde de sábado. E como eu já comecei a colorir ela um pouquinho tarde, eu queria
gravar pra vocês, é claro, e antes do sol se pôr. Então eu fiz ela assim com um pouquinho de pressa. Podem ver que até alguns lugares ficou com a pinturinha assim, um pouco, algumas arinhas em branco. É porque eu fiz com pressa um pouco, sabe? Mas eu até gostei porque dá pra ver assim que é canetinha e tal. E eu acho que dá um charme no desenho também ver essas marcas do material. Depois que eu colori o chão, agora vamos para a parede. Vou colorir a parede de verde, porque vermelho eu acho que ia deixar a pintura assim muito quente e a parede é uma área grande, né? Acho que verde combina, verde traz uma sensação de paz. Então eu escolhi o verde e ainda bem que eu peguei o verde claro, né? Porque se fosse o verde escuro também ia pesar um pouco a pintura. Esse verde claro veio bem a calhar. Então eu vou colorir toda a parede de verde. Voltando aqui para nossa pintura, agora com a canetinha cinza novamente, eu vou vir fazendo sombras em algumas áreas do nosso chão, sabe? E debaixo de alguns móveis, em alguns lugares. E colorindo também uns lugarzinhos que eu tinha me esquecido de colorir, que eu não tinha visto, que eu não tinha pintado, tipo aí perto dessa fita. Tem outro lugarzinho também que eu tinha me esquecido, mas que eu só vou ver depois. Aqui eu também passei cobrindo algumas áreas que eu achei que estavam em branco, né? E vou continuar a pintura agora com uma canetinha verde, que eu vou vir fazendo, alternando entre uma lista e outra, deixando a pintura mais escura, com a mesma canetinha verde, tá, gente? Porque a canetinha, conforme você vai fazendo camadas com ela, a cor vai escurecendo. E a gente vai usar isso ao nosso favor, né? Pra dar uma diversificada na nossa pintura. Nessa hora aí, gente, eu tava pintando o sofá. Fiz também a sombra nas caixas de papelão. Só que eu achei que tava gravando e não tava. Infelizmente, vocês não vão ter aí essa parte da gravação. Mas foi isso que eu fiz, tá? Eu fiz alguma sombra nas caixas, dá pra vocês perceberem. E comecei a colorir o sofá de vermelho, escolhi vermelho. Então, essas cores, ó. Fiz o chão de cinza, a parede de verde, o sofá de vermelho e as caixas de marrom, que são assim as coisas maiores, sabe? E o restante da pintura eu vou ir variando entre esses tons. Mas as coisas assim que chamam mais atenção na ilustração eu já usei as cores que nós tínhamos. Outras coisas grandes que eu colori de vermelho foi a mesa, esse abajur e essa, eu acho que é uma caminha para esse ursinho que ele tá segurando, né? Na hora de colorir essa planta, tipo, eu olhei pra parede, não, a parede já é verde, eu não vou poder pintar a planta de verde. Pensei, não, vou pintar a planta de marrom também. Tipo, porque entre as cores que eu tenho aqui, acho que a cor que combina mais com planta seria o marrom. Aí, não, vou pintar a planta de marrom. E esse bonequinho, gente, eu tinha borrado um pouquinho do sofá na cara dele. Esse ursinho que o personagemzinho tá segurando. Aí eu vou fazer umas bochechinhas.
E se você chegou até aqui e está gostando desse vídeo, pelo menos deixa o like e se inscreve no canal para mim saber que você está gostando desse tipo de vídeo que eu estou fazendo. Nessa hora, eu já tinha pensado muito pra saber que cor que eu ia usar em cada coisa. E eu olhei para essas mochilas, não, que cor que tem menos aqui nessa imagem? Aí eu, verde, vou pintar de verde, verde vai combinar, vai deixar as mochilas bonitinhas, entendeu? E decidi fazer de verde. Mas agora já tá terminando a pintura, já tô gostando muito do resultado, consegui não deixar assim muito misturada as coisas da pintura, né? Eu acho que super combinou. Gente, essas moscas estavam me atazanando. Eu estava morrendo de raiva. Não sei nem por que tinha essas moscas aqui nesse horário. Vieram só pra me trazer estresse mesmo. E a parte mais difícil pra mim é escolher como que eu vou pintar esses ursinhos, porque com essas cores, né? Aí eu olhei pra esse ursinho que tá sentado tá segurando e eu vou fazer eles que nem eu fiz esse ursinho. Aí eu já peguei o vermelho e o cinza, né? O vermelho pra fazer as bochechinhas e o cinza pra pintar o rabinho, as orelhinhas. Nesse que tá sentadinho, eu pintei as mãozinhas também. E eu achei que super combinou com eles no final. E foi esse o resultado da nossa pintura do desafio colorindo com apenas 4 cores, 4 canetinhas. O que vocês acharam do desenho? Deixa aí nos comentários e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!